nome é Denise Tavares, como a Sinara comentou, sou advogada, consultora em privacidade e proteção de dados pessoais. Tenho um escritório voltado para a área do direito digital e uma instituição de ensino voltada para direito e tecnologia, né? Desenvolvimento em direito e tecnologia. E eu preparei uma apresentação aqui para mostrar para vocês um overview do tema e a parte prática, né? Tentar em 1 hora esse desafio. Como a Sinara comentou, fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida. E como é um overview, assim, né? A gente vai passar um pouquinho pelos principais requisitos da lei, então aquilo que vocês quiserem se aprofundar e depois quiserem mais informações, pode mandar aqui pelo chat ou pode também me procurar aí pelas redes sociais. No final da apresentação tem os meus contatos, fiquem super à vontade. Vou compartilhar aqui a minha tela. Sinara, eu não estou habilitada para compartilhar. Você quer que eu te envie ou você consegue me habilitar? Deixa eu só colocar aqui só um pouquinho. Vamos ver agora se você consegue habilitar. Consegui sim. Ok. Deixa eu ver. Para mim aqui já está aparecendo a tela já, compartilhamento. Então tá bom, vamos lá. E aí, né, gente? Já tá valendo ou não tá esse assunto? Porque tem gente que acha que vai ser pro ano que vem, tem gente que já falou que é pro fim do ano, assim, tá uma salada. Você faz uma pesquisa sobre o tema, de fato tem gente falando de tudo. O que está acontecendo agora, né? A lei ela foi aprovada em agosto de 2018, então ela tinha um prazo de 18 meses para começar a valer. Depois esse prazo foi prorrogado para 24 meses, que seria exatamente agora em agosto de 2020. Só que nós tínhamos alguns projetos de lei que, para prorrogar essa vigência, né? Então, a gente já teve um projeto que, de fato, aprovou a prorrogação da vigência em relação às sanções aplicáveis pela autoridade nacional, uma autoridade criada especialmente para fiscalizar a lei, e essa prorrogação ficou para agosto do ano que vem. A vigência da lei em si, a gente estava esperando uma prorrogação também para o próximo ano, né? Provavelmente a data mais provável seria maio, mas não aconteceu. Então, o Senado rejeitou a proposta e a gente já tem uma lei que está valendo desde 18 de setembro do mês passado, aí, né? Desse ano, mês passado. Então, a lei, de fato, já pode ser aplicada tanto pelo judiciário, como pelos órgãos de defesa do consumidor, e os titulares já podem exercer os seus direitos, que a gente vai ver previsto na lei. Então, qual que é o risco que a gente tem hoje, né? A gente ainda não tem um risco de sofrer as punições que estão previstas na LGPD pela autoridade nacional. Mas como o texto da lei já está valendo, o judiciário, os órgãos de defesa do consumidor, já podem dizer que a empresa está infringindo a lei e aplicar uma sanção com base nas leis que nós temos hoje. Então, pode aplicar perdas e danos, indenização, a empresa vai ter um custo operacional com a judicialização, né, para responder uma ação judicial, dano de imagem. Então, a gente já tem algumas questões que precisam ser verificadas, tá? E a gente vai falar sobre essa priorização. Mas, de fato, as sanções da autoridade ficaram para agosto do próximo ano, tá bom? Então, o que eu coloquei aqui é o seguinte: a gente tem um Ministério Público atuando muito forte sobre esse tema. Inclusive, em agosto, o próprio Ministério Público do Distrito Federal já tinha falado que estava com mais de 50 investigações em andamento sobre
vazamento de dados, uso indevido, e que estavam preparados para aplicar a LGPD. Então, a gente fala, né? Muita gente pensa, mas você ainda não tem uma autoridade, então será que de fato essa lei vai ser efetiva? Porque está valendo, mas ainda a sanção é para o ano que vem. Então, aqui, né, e já com questões que já aconteceram, também vou comentar já, a gente vê que sim, já está sendo aplicada, e o Ministério Público, apesar dele não ter um braço fiscalizatório de ir atrás, ele recebe denúncia e investiga. E essas denúncias, elas são pelo próprio site desse Ministério Público, né? Aqui do lado direito da apresentação, eu coloquei para vocês como que aparece lá no site do Ministério Público do Distrito Federal. Eles têm uma comissão de proteção de dados pessoais, e qualquer pessoa pode entrar lá no site e fazer uma denúncia a respeito do uso indevido de dados, né? O uso de dados fora dos requisitos da lei, que nós vamos ver daqui a pouco. E a lei entrou em vigor aí há pouco mais de um mês, e nós já temos a primeira ação, né, com base na LGPD, e uma multa aplicada já com base na lei. Essa primeira ação, ela foi contra uma empresa que ela estava vendendo, né, banco de dados pela internet. A ação, ela já foi arquivada, mas isso porque o site saiu do ar. Por outro lado, né, a multa que já foi aplicada foi uma multa por uma construtora, né, uma empresa do setor de construção civil, em razão de compartilhamento de dados de maneira indevida, né, sem a transparência, sem a ciência do titular dos dados. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês, né, que às vezes dentro da sua organização, ou, né, se você está ajudando alguma organização em relação a esses assuntos, vocês já têm, pelo menos, aí, argumentos para dizer que, de fato, esse assunto aí está na prioridade para ser tratado. A gente entende o momento, as empresas, claro, a gente está num momento de pandemia, as empresas voltaram seus orçamentos para outras questões emergenciais, mas a gente não pode fechar os olhos para o fato de que a lei entrou em vigor nesse momento e que pelo menos algumas ações a gente já consegue fazendo, a gente consegue priorizando, que é isso que eu queria trazer também para vocês, quando a gente for falar da parte prática, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos da lei, a quem ela se aplica, e a gente chega na parte de como que a gente tem visto o mercado se movimentar, as empresas se movimentarem sobre esse assunto. A quem se aplica a LGPD, né? Vamos começar com essa questão. Então, tem empresa que fala, o meu negócio é B2B, eu só trabalho com outras empresas, eu não lido direto com o consumidor, né? Será que eu vou ser afetada? Tem pessoas físicas que falam, olha, essa empresa é só para pessoa jurídica, né? Essa lei é só para pessoa jurídica, então eu não preciso me adequar. O fato é que a lei vale tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física, e tanto para o poder público quanto para empresas do setor privado. Então, na prática, o que a gente tem, né? Quando que vale para uma pessoa física? Se a pessoa física, ela tem lá, né? Eu tenho uma agenda com telefones e algo particular, né? No meu celular. Se aplica a LGPD? Não se aplica porque eu não uso a minha agenda telefônica, né? Para finalidade econômica. Se eu fizer uma festa no meu prédio, deixar o nome dos convidados na portaria, também não é uma finalidade econômica. Então, para a pessoa natural, pessoa física, ela não se aplica só se o tratamento for, né, a utilização do dado for para fins particulares e não econômicos. Já para a pessoa jurídica, aí se aplica, né, para todas as empresas que tratam dados pessoais, né? Como a lei fala, a gente já vai falar desses conceitos, mas na prática, se a empresa ela tem um funcionário, ela usa o dado pessoal pelo menos desse funcionário para fazer o cadastro no e-social, para enviar informações para a Receita, para formalizar o contrato social, ou o contrato de trabalho, para fazer o pagamento dessa pessoa no banco. Então, a gente tem aí, em maior ou menor nível, todas as empresas, de fato, precisando se adequar à LGPD.
E a gente ainda não tem, né, nenhuma direção da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em relação a esses níveis, né, de adequação. Então, o microempreendedor individual, ele tem alguma distinção na lei em relação a como que ele deve se adequar sobre uma empresa, né, e de outro lado uma empresa multinacional e com operações aí no Brasil inteiro, né? Não tem, por enquanto, a gente não tem nada dizendo qual que deve ser a régua, tá igual para todo mundo por enquanto. Mas a gente espera que isso venha, né, que traga, né, que a autoridade nacional traga algumas diretrizes e que a gente tenha aí alguma informação de como que isso pode ser relaxado ou minimizado para empresas menores. O fato é que também é complicado a gente falar sobre tamanho de empresa e outras questões precisam ser analisadas, porque a gente pode ter uma empresa muito pequena que trata só dados pessoais, que o negócio dela, né, gira em torno de analisar dados, né, como muitas startups aí lidando com inovações, tecnologias, até fábricas que são gigantescas, mas que não lidam direto com o consumidor e que só tem as informações ali essenciais dos seus funcionários. Então, o que a gente tem aqui nesse slide é que vale para todo mundo que usa o dado pessoal para finalidade econômica, independente do meio, ou seja, se a gente está falando do meio digital, se a gente está falando de empresa que só trata dado, né, fisicamente e independente do país. Então, a empresa que está fora do Brasil também precisa se adequar. Se ela tratar dados em território nacional, né? Ela tem uma filial aqui no Brasil, ela oferta ou oferece serviços ou bens aqui no Brasil, ou ela trata dados que foram coletados aqui no Brasil. Então, vamos supor, né, uma empresa que está fora, mas que vende, né, um e-commerce que vende produtos aqui no Brasil e coleta dados de pessoas aqui no Brasil. Ele precisa sim se adequar, ele precisa verificar o que na lei ele tem que se adaptar para cumprir a nossa lei de proteção de dados. Então, é bem amplo, pega realmente todos os setores e abrange aí não só, como eu falei, o setor privado, mas também os órgãos públicos que vão precisar se adequar. A gente falou, né, que as sanções administrativas previstas na LGPD, elas vão ser aplicáveis, né, vão ficar vigentes, essa parte da lei, só em agosto do ano que vem. Tá? É a única parte da lei que tem essa exceção. Então, toda a lei está valendo. Só que esse artigo específico, referente às sanções, é só em agosto do ano que vem. E o que isso quer dizer na prática, né? As sanções mais pesadas, que de fato vão trazer aí essa efetividade maior para a lei, elas não podem ser aplicadas agora. Então, a gente tem, por exemplo, a multa de até 2% do faturamento da empresa ou grupo econômico, limitada a 50 milhões de reais por infração. E essa multa pode ser, inclusive, diária. Então, por cada infração, pode chegar até 50 milhões e, se for uma atividade continuada no tempo aí, enquanto a empresa não parar de realizar aquela atividade que é indevida ou que está sendo alegada como indevida, a multa vai acumulando. Então, de fato, a gente tem aí uma grande questão em relação a quando essa lei for aplicável. As pessoas estão de fato, né, as empresas estão de fato preocupadas com essa questão, enfim, de sanções que podem ser aplicadas. Além disso, uma empresa ela pode ter o bloqueio do seu banco de dados, né? Então, se a autoridade nacional entender que a atividade é ilícita, nos termos da Lei de Proteção de Dados, ela vai falar, olha, apaga todos os dados que você tem, todo o seu banco de dados, porque ele não está legitimado, ele não está de acordo com a lei. Então, tem uma série de sanções que podem ser aplicadas, e por enquanto, o que eu estou querendo dizer aqui? A gente não vai ter nenhuma sanção? Não, teremos, né? Como a gente viu lá em cima, que já teve, inclusive, uma sanção aplicada para uma empresa do setor de construção civil. Só que essas sanções não são com base aqui nesse artigo.
elas vão ser com base, né, em perdas e danos, indenizações e outras leis que nós temos vigentes e que abarcam também proteção de dados, como o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet, a Constituição Federal, tá? Mas, de fato, essa penalidade a gente espera aí para o ano que vem. Sinara, como eu estou aqui com a apresentação, eu não vejo o chat, tá? Você me fala quando você quiser interromper, quando tiver alguma pergunta, fica à vontade. Tá bom, Denise, combinado, pode deixar. Tá bom. E aí vamos falar sobre os conceitos da lei, né? Então a gente já sabe que se aplica aí para todo mundo que usa o dado pessoal para uma finalidade econômica. E, gente, finalidade econômica é diferente de lucro, tá? Por exemplo, uma igreja, associações sem fins lucrativos, elas também estão sujeitas à lei, tá? Elas têm finalidade econômica, elas podem não ter lucros, né? ONGs, etc., mas elas estão sujeitas à lei porque elas têm uma finalidade econômica, elas têm uma finalidade de obter, né, fundos aí, de obter receita, por mais que não tenha o objetivo final do lucro, tá? Então, também esse aqui é um grande mito aí que às vezes as pessoas acabam pensando quando a gente fala dessa questão da finalidade econômica. E quais são os conceitos que a lei traz, né? Vale para toda empresa, toda pessoa física que usa dado pessoal, né, que trata dado pessoal para finalidade econômica. E o que é tratamento? O que é considerado dado pessoal? Dado pessoal é toda informação que identifica, o que pode identificar uma pessoa. Então, o que isso quer dizer na prática? O que me identifica? Meu nome, meu RG, meu CPF, isso por si só são informações que vocês já conseguem me individualizar. Só que tem outras informações que, se você for juntando como um quebra-cabeça, você consegue também associar a uma pessoa. Então, o meu histórico de consumo, as minhas informações financeiras, as minhas preferências, a minha profissão, né, o meu estado civil, características físicas, tudo isso pode me individualizar, né? Pensem assim, se a gente está falando, bom, eu não sei quem é aquela pessoa, e às vezes a gente esquece o nome. Aí você está conversando com um amigo e fala, aquela, né, advogada, aquela loira de São Paulo, que trabalha com privacidade, que tem o curso, né, o DT3 Class. Então, você vai começando a juntar informações e vocês veem que nada do que eu falei vocês poderiam de fato falar, não, isso já por si só é dado pessoal, né? A profissão, se é loira ou morena, né? Característica física, o que é algum tipo de empresa, né? O que a pessoa tem, fundações, etc. Então, tudo que pode relacionado à pessoa, identificá-la, é dado pessoal. Eu falei histórico de consumo, né? Então, você vai lá, a pessoa que fez uma compra na farmácia, comprou um produto X num determinado horário, né? Facilmente, você pode chegar lá, pedir a câmera e localizar aquela pessoa, individualizar aquela pessoa. Ou, às vezes, até pela nota fiscal, bater ali o CPF da pessoa. Então, a lei, ela tem esse conceito bem expansionista que a gente chama, tá? Tudo pode, quase todas as informações relacionadas a uma pessoa podem de alguma forma identificá-la. E a lei traz um outro conceito, que é o dado pessoal sensível. Então, aqui a gente está falando, no dado pessoal, a lei não traz exatamente quais são os pontos, né, quais são as informações que podem ser dado pessoal. No dado sensível, a lei traz. Ela fala que é dado sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política ou sindical, organização religiosa, filosófica, vida sexual, genética, biometria, saúde. Então, a lei ela vai trazer requisitos maiores quando a gente trata desse dado pessoal sensível. Aí, dentro de uma empresa, de fato, a gente tem, né, muitas vezes um dado pessoal sensível.
Às vezes, no RH, você tem afiliação a sindicato, você tem dados de saúde, se é uma escola, às vezes tem saúde, né, de criança e adolescente, tem informações se a pessoa é alérgica ou algum outro tipo de questão. No próprio condomínio ou em empresas que usam biometria, né, para acesso, para facilitar o acesso dos funcionários às dependências. Então, essas informações são consideradas informações sensíveis, que a lei traz requisitos mais pesados. E aí, o tratamento, né? A lei fala que se aplica a toda empresa que trata dado pessoal. Tratamento é qualquer operação realizada com o dado, tá? Então, vou passar um pouquinho aqui. A lei fala de coleta, produção, recepção, classificação e por aí vai. Processamento, distribuição, armazenamento. Na verdade, ela colocou todos os tipos de ação que a gente pode ter com o dado pessoal. Às vezes uma empresa fala, mas eu não uso esse dado, eu só tenho acesso, né? Alguém em determinada área fala, bom, eu só tenho acesso a essa informação, mas eu não utilizo para nada. Você está tratando o dado pessoal, porque você tem, né? Você tem acesso, você visualiza. Tem empresa que fala, olha, eu tenho um banco de dados, mas ele está lá armazenado, ele está arquivado, eu não uso mais. Armazenamento, arquivamento é tratamento, né? Então a gente vai precisar ver como adequar esse banco de dados aí que de fato está armazenado. E assim por diante. Nesse slide coloquei um pouquinho aqui das informações sobre dado pessoal, né? E de fato aquilo que a gente comentou é tudo sobre a pessoa, né? Até o endereço IP, né? Que tem a geolocalização e pode identificar uma pessoa ali onde ela está pela localização dela, pode ser considerado um dado pessoal. Aqui muita gente pensa, né, em dados bancários, transações financeiras, como dados sensíveis, tá? E ele não é considerado um dado sensível nos termos da lei. Ele tem uma sensibilidade por um outro ponto, né? Então, você não precisa cumprir os requisitos legais em relação a dado sensível, mas você, quando avalia um risco, você de fato tem um risco maior em relação ao dado financeiro, porque você pode trazer um dano maior para o titular, né? Você pode causar um risco tendo esse dado maior, então você vai colocar mais segurança em cima dessa informação e assim por diante, mas não é um dado sensível nos termos da lei. Vou falar agora dos agentes, né? Então, bom, nós falamos a quem se aplica, o que é, quais são os principais conceitos aí da lei em relação, né? A lei se aplica à empresa que trata dado pessoal e a gente falou de tratamento, dado pessoal, essas aplicações, né? O que mais que a gente tem na lei que a gente precisa saber o conceito para conseguir entender aí de maneira geral do que a gente está falando da LGPD? A gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que é isso, né? É uma autoridade, um órgão responsável por fiscalizar e garantir o cumprimento da lei. Assim como a Anatel, a ANEEL, outros órgãos, né, que de fato eles têm uma direção, um direcionamento em relação ao cumprimento de alguma norma, à regulação de um setor, e a NPD será da mesma forma. Na semana passada, foram nomeados, né, as pessoas foram indicadas, 5 pessoas foram indicadas para os cargos da diretoria, algumas pessoas também já foram nomeadas para a comissão da Autoridade Nacional, e em breve ela deve estar aí estabelecida para que a gente tenha mais informações a respeito de alguns pontos da lei que ainda estão um pouco abrangentes. O titular do dado, né? A gente fala o dado pessoal, o dado pessoal, né? A quem ele se refere, né? Aquela pessoa física a quem o dado se refere é o titular do dado, é o dono da informação. Esse é o tipo de cultura que precisa ser mudado, né? Quem é o dono da informação? A empresa, às vezes, quando a gente vai falar sobre essa lei, eles falam assim, não, mas a informação está aqui na minha empresa, né? Eu trato do jeito que eu quiser, é minha.
E aí a gente precisa mudar isso. Não, a informação é do titular, né? Se você usa de maneira errada essa informação, você pode causar um dano para o titular, você pode, né, trazer um risco para ele, causar algum tipo de problema em relação à privacidade. Então, tudo isso a gente precisa mudar e entender quem de fato é o dono do dado pessoal. E a gente tem outros dois conceitos na lei que são importantes, porque a gente vai ter aí algumas consequências. A lei fala, né, que essas empresas que tratam dados pessoais, elas podem ser controladoras ou operadoras. O que isso quer dizer? Uma empresa controladora, quando ela decide o que fazer com o dado pessoal, ela decide, por exemplo, com quem compartilhar, qual dado vai coletar, com quem, como ela vai armazenar. O operador, ele trata o dado em nome do controlador. Então, vamos falar em algumas situações que são bem corriqueiras. Dentro do RH, eu tenho informações dos funcionários. A empresa, ela é controladora dessas informações. É ela que decide o que coletar, é ela que decide se ela vai pedir para um terceiro utilizar essa informação ou onde que vai ser armazenada. E se ela tem, por exemplo, uma outra empresa que presta um serviço de armazenar esses dados em nuvem, ou de processar a folha de pagamento, né? Ou um banco que vai realizar aí esse pagamento. Essas outras empresas, né? Às vezes a gente tem empresas de TI que são terceirizadas, empresas que fazem confecção do crachá, todas essas empresas que têm acesso à informação pessoal que uma outra empresa controla, é considerado o operador. Ele só vai agir de acordo com as instruções do controlador. O que isso muda na prática? Muda o seguinte, agora quando eu for, né, contratar uma outra empresa para fazer esse trabalho, então vou tirar um pouquinho aqui dessa relação de trabalho e vamos falar que uma empresa, né, de varejo, ela tem um cartãozinho lá de crédito e ela passa por uma outra empresa, que é a empresa de cobrança. Se alguém não paga o cartão daquela empresa de varejo, a empresa de cobrança, que não é a mesma empresa ali, não está no grupo, nada, ela recebe informações pessoais para uma finalidade específica. Então, até que ponto aquela outra empresa, aquele operador, pode tratar os dados, com quem ele pode compartilhar, o que ele pode fazer com essas informações, é o controlador que precisa dar as indicações. E se isso não tiver detalhado em um documento, né, em um aditivo contratual ou já no contrato na largada, a gente pode inclusive ter responsabilidade solidária, que é o controlador responder por um dano que o operador causou ou vice-versa. Então, se o controlador não deu instruções para o operador, se o controlador não tinha um contrato, né, estabelecendo quais eram as regras ali para o operador, se ele não foi diligente com aquele operador, então ele nem questionou qual é o nível de segurança daquele operador, ele de tempos em tempos não verifica se aquele operador continua cumprindo as regras, ele pode ser responsabilizado. O operador, se ele não cumprir as instruções do controlador, ele também, ou a lei, né, inclusive, ele também pode ser responsabilizado, como se controlador ele fosse. Então, assim, vira uma salada que é totalmente diferente do que a gente tem hoje. Hoje, o que as empresas falam? Ah, eu passei para outra empresa. Ele que se vire agora com o dado pessoal, né? Eu já fiz a minha parte, agora estou passando ali para uma empresa, por exemplo, que processa a folha de pagamento dos meus funcionários. Se tem um vazamento lá, aí o problema é com eles. E agora isso muda. Não, você também é responsável pela gestão dos seus terceiros em relação aos dados pessoais. Denise. Oi. Deixa eu te interromper rapidinho aqui. A gente tem duas perguntas, eu acho que elas se encaixam bem com o que você está apontando aqui em relação ao operador, né? Tá. Nós temos a pergunta aqui da participante Adriana Diniz, e ela comentou, bom dia, né? Eu trabalho numa contabilidade. De que forma podemos tratar os dados dos clientes internamente? Todos os nossos colaboradores têm os dados dos clientes. Tá. Como eu mesma, né, que sou advogada, é a mesma situação.
tá? Eu também agora eu preciso estar adequada aos requisitos legais. Então, por exemplo, dentro do escritório, né, o que a gente tem feito? A gente tem estabelecido até onde a gente pode ir com as informações. Por exemplo, eu recebo os dados para essas finalidades, né, me colocando aí no seu lugar, da contabilidade das empresas ou de uma pessoa física, né? Para que eu vou usar essa informação e por quanto tempo eu vou manter? Eu vou lá ver com o controlador, né? Ou eu vou estabelecer quais são as minhas regras para já me preparar para todos eles, deixar uma coisa só uniforme. Mas, de fato, o que eu não posso fazer? Eu não posso compartilhar esse dado com um parceiro que vende seguro, né? Eu não posso pegar essa informação e mandar e-mail de marketing falando, olha, nossa contabilidade, né, dá também, enfim, passando outras informações, às vezes, para funcionários da empresa ali, porque às vezes eu recebo as informações dos funcionários para a própria contabilização ali da folha. Então, é esse tipo de situação. A gente vai chegar lá nos requisitos e vai ter isso mais claro, tá? O que é importante? A gente, como operador, cumprir o que está na lei, cumprir as instruções do controlador e só seguir, né, aquilo que o controlador me falou. Então, se eu falar assim, eu faço a contabilidade, mas eu tenho um parceiro que ele coloca isso para mim num sistema e tudo mais, e ele também tem acesso. Eu preciso informar o controlador e perguntar, né, se ele me autoriza ou se já está no contrato indicando que ele me autoriza a compartilhar esses dados com terceiros. Ele precisa saber disso, porque a gente vai ver que uma das obrigações do controlador é dar transparência para o titular de com quem os dados são compartilhados. Então, o controlador ele precisa ter o conhecimento para compartilhar. Um outro ponto que o controlador e o operador precisam estabelecer é, se tiver um vazamento de dados aí no operador, aí na empresa de contabilidade, o que você faz, né? Você sabe que todas aquelas informações dos clientes vazaram. Isso aconteceu ano passado com a Tivit, né? A empresa de software, né? TI, e vários dados de empresas super grandes vazaram. O que eles fizeram? Primeira coisa foi notificar as empresas. Olha, gente, pode ser que tenham dados aí que tenham vazado, nós tivemos um problema interno, porque quem tem aqueles dados, quem é o controlador, são os outros. Então, eles precisam se preparar, informar os titulares, né, a depender do dano que isso pode causar, e, inclusive, informar a autoridade nacional, é o controlador que vai ter que informar. Então, vejam que acaba tendo obrigações que as partes vão ter que mutuamente ali acordar. Não dá mais para a gente ter uma situação, né, que você não tem um contrato estabelecendo esse tipo de relação, porque se não tem um vazamento lá, você responde junto, ou o operador não sabe direito o que pode e o que não pode fazer, depois está infringindo uma norma do controlador e também não sabia. Então, é esse tipo de situação, tá? O primeiro ponto é a questão contratual. Então, o que a gente tem feito? Quando a empresa ela é mais operadora, né, a gente tem ajudado as empresas a estabelecer o que elas podem garantir sobre o cumprimento da lei e passar para os seus clientes ali, que são os operadores. Do lado do controlador, a gente tem visto o quê? Bom, vamos já passar uma informação para os nossos operadores do que a gente espera deles em relação a como se adequar e qual o nível de segurança, qual o nível de adequação que a gente espera e que a gente vai cobrar contratualmente. Então, isso tem sido um efeito dominó, tá? A gente falou da vigência da lei, as sanções e tudo mais, mas se você não está adequado, você pode perder negócios. Perfeito, Denise. Eu vou passar mais uma perguntinha e depois a gente vai falar uma outra perguntinha num outro momento, tá? O Rony Essert, ele está questionando em relação ao ponto eletrônico. Então, assim, nessa questão desse combinado entre o operador e o controlador, né? Ele comenta aqui, ó, o advento do home office. Utilizamos o ponto eletrônico como localizador. Isso é um agravante? O que a gente vai ver é o seguinte, né? Como que as empresas podem usar o dado, né? Qual que é o limite disso?
O limite ele vai ter a ver com os princípios que a gente tem na lei, com as bases legais que eu vou falar ali mais para frente, mas se de fato a empresa precisa dessa informação, ela tudo bem fazer essa coleta, tá? O que a gente tem visto é que os dados que não são estritamente necessários, se você faz uma coleta excessiva, e dependendo da forma como você usa a informação, isso pode sim ser considerado algo mais invasivo, tá? Eu vou dar um exemplo do monitoramento em geral. Na Alemanha, né, na Europa, a gente já tem uma lei que é praticamente igual à nossa LGPD, né? Na verdade, a nossa LGPD foi inspirada no regulamento europeu e ela já está em vigor lá há 2 anos. Então, a gente já tem um pouco mais de ideia do que está acontecendo em relação a essas questões. Funcionários estão ganhando ações em relação à proteção de dados, onde eles demonstram que a empresa foi muito invasiva. A empresa demitiu um funcionário e disse que ele não estava sendo eficiente porque ele ficava muito nas redes sociais. E aí a corte na Alemanha deu o ganho de causa para o funcionário, mandando a empresa recontratá-lo e dizendo o seguinte: olha, você tinha outros meios de garantir a eficácia dele e não monitorando 24 horas o que ele faz no computador. Você podia restringir o acesso às redes sociais. Então, vai depender muito de qual é o negócio da empresa, né? A gente fala muito daquelas questões também de tirar certidão criminal para contratar um funcionário, né? Aí todo mundo fala, pode ou não pode a partir de agora? Depende, né? Você está falando de um cargo de confiança, de pessoa que vai usar, né, arma ali, o segurança, então faz sentido. Para todos generalizar isso, já não é possível hoje, né, pela lei trabalhista. Então, são situações que a gente tem visto nas empresas, que às vezes não é algo por mal que as empresas, né, já agindo de má fé, é algo que é o costume, é nossa cultura, coletar o maior número de dados possível, ter esse paternalismo, né, em relação ao empregado, que está mudando um pouco. As empresas estão começando a relaxar um pouco mais nessa questão e avaliando a eficiência do funcionário por outros meios que não o tempo que ele passa na frente do computador. Então, essas mudanças, elas vêm junto com esse movimento do cuidado do dado pessoal para garantir a privacidade, tá? Então, não tem uma resposta, pode ou não pode, exatamente, porque a gente não sabe qual é o negócio e para que a empresa usa, tá? Eu vou dar só um exemplo para a gente terminar esse assunto. Tem empresa que usa geolocalização dos caminhoneiros que fazem o transporte, porque é importante para a segurança. Então, veja que tem situações que fazem muito sentido, tem outras que vai falar que realmente, olha, isso aqui não tem essa necessidade. E aí a empresa vai avaliar o risco, tá? A gente está falando de uma lei que é baseada no risco. Se não é que, não pode, não vou fazer mais. Olha, você tem esse risco e essa é a sua situação, né? Você vai continuar a assumir esse risco, é um risco pequeno, é um risco grande, então é por aí que a gente vai seguindo. Perfeito, Denise. Vamos dar andamento, então, à palestra. Tá bom, a gente vai chegar nesses requisitos, aí vai ficando mais claro, tá? Eu vou falar de mais um ator aí da lei, né? Que a gente falou da autoridade, o titular, controlador, operador. A gente também tem o encarregado de proteção de dados pessoais, o famoso DPO, que é o Data Protection Officer lá na Europa. Essa pessoa é a pessoa que todo controlador precisa nomear e ela vai ser responsável por lidar com as comunicações com os titulares dos dados, lidar com as comunicações com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ver como a empresa cuida do dado pessoal internamente. Então, a gente fala, então qual quem pode ser o encarregado? A lei só fala isso, gente, as atribuições. Pelas atribuições, o que a gente percebe, né? E até trazendo um pouco de prática de como tem acontecido fora do Brasil. É uma pessoa de um cargo mais sênior, porque é uma pessoa que vai lidar com uma autoridade, vai lidar com um órgão fiscalizador. Ela também precisa ter autonomia, porque se ela vai olhar para como os funcionários tratam os dados pessoais, ela vai precisar ali ter um poder de avaliar como cada área da empresa está cuidando dos dados e gerir isso,
ela precisa de certa autonomia. Se ela vai falar sobre como a empresa usa o dado pessoal e aquilo que pode trazer um dano, ela precisa ter independência. Então, se eu colocar essa atribuição em uma pessoa, né, do cargo ali, que trabalha dentro de segurança da informação, que é responsável por prevenir incidentes, e ela mesma tem que reportar um incidente, a gente tem um conflito de interesse. Então, essa questão, ela não é totalmente aberta, né, da forma como a gente às vezes imagina, porque a lei só traz as atribuições, mas precisa ser olhado com cuidado. Tem gente que fala assim, eu sou microempreendedor individual, eu preciso ter um encarregado? Olha, dependendo do que você faz, né, se você tem um volume de dados, você é controlador de informações, você precisa, nem que seja você mesmo. Por quê? Porque é uma pessoa que você vai ter que dar publicidade, né, no site ou em algum outro meio, para que os titulares, para que autoridades, se quiserem se comunicar com a empresa, esse vai ser o canal. Então, você vai precisar de uma pessoa. Precisa ser alguém contratado especificamente para essa função? A lei também não dá, né, essa obrigatoriedade. Então, o que a gente verifica pode ser uma pessoa que já está dentro da empresa e que vai cuidar dessa função ali, né, parcialmente, vai continuar com as suas atribuições e também vai ter a função de DPO. O que precisa ser avaliado? Será que essa pessoa, ela tem capacidade, ela tem capacidade não intelectual, nada disso, mas capacidade de, dentro do seu período de trabalho, né, exercer todas as atribuições, a função dela, e mais olhar a privacidade? Ou a gente está colocando esse cargo em uma pessoa só para cumprir tabela? Então, o cargo de DPO, né, é um cargo que ele precisa ser avaliado com cuidado, né? Ele não é um cargo que em algumas empresas vai ser de fato específico, né? Vai ser isolado, e em outras empresas que lidam muito com dados pessoais, como empresas de telefonia, né? Empresas de energia, que lidam com muitos dados pessoais, elas vão ter verdadeiras áreas que vai ter o DPO, pessoas que trabalham com o DPO, uma pessoa de cada área que também vai dar o suporte para essas atividades. Então, essa questão ela é bem ampla e depende muito da atuação da empresa, do volume de dados que a empresa trata, mas a obrigatoriedade da lei, por enquanto, é que todo controlador precisa nomear um encarregado, tá? A gente tem uma brecha que indica que a autoridade nacional, quando ela for estabelecida, ela pode trazer situações específicas para pequenas e médias empresas, mas por enquanto a gente não tem isso, tá? De uma forma geral, agora a gente vai entrar nos requisitos da lei, tá? Então, bom, vamos lá, eu já entendi que a lei se aplica a mim, eu já entendi se eu sou controlador ou operador, em quais situações, porque uma empresa ela pode ser controlador e operador também em determinada transação, tá? Não é que ela tem um carimbo de operador e um carimbo de controlador sempre. Ela pode ser controladora dos dados dos funcionários e operadora em relação ao seu negócio e assim por diante. Então, eu já entendi o meu papel, eu já sei quem é meu titular, eu já sei que eu vou ter uma autoridade me fiscalizando. O que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, a lei traz 10 princípios que as empresas precisam cumprir. Então, a empresa precisa dar transparência para os titulares de como ela usa os dados pessoais, para quais finalidades, com quem ela compartilha, né? Quais são esses dados pessoais? Qual é a segurança que a empresa mantém, né? Apta a proteger os dados? Ou sistemas de prevenção a incidentes de privacidade? Como que a empresa atualiza, né, esses dados? Ela tem algum mecanismo, se o titular quiser atualizar um dado, dele poder corrigir o dado dele no sistema da empresa? Ela trata os dados só para aquelas finalidades que ela informou o titular? Então, tudo isso, né, todos esses princípios, na verdade, eles viram requisitos. E, por exemplo, transparência. O que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? A política de privacidade da empresa. Às vezes a gente entra num site, a política é tão extensa que você não vai, de fato, ter condição de ler aquela informação, né? Aquilo está transparente? Não. A empresa precisa ter meios de passar essa informação de forma clara.
né, de forma que, de fato, fique ali visível de uma forma mais intuitiva ali para o titular, para ela garantir que deu transparência. Se ela coleta o dado para uma finalidade e ela usa para outra finalidade, não necessariamente ela está impedida de fazer isso, mas ela, no mínimo, precisa da transparência que isso pode acontecer, tá? Então, esses princípios, eu acho que eu caí. Vocês pararam de me ouvir muito tempo, não? Pessoal, a conexão ela caiu. Foi pouco tempo, tá? 1 minutinho e pouquinho aí só. Então, tá bom. Eu estava falando que os princípios, né, a importância deles é que quando a gente avalia como a empresa usa os dados, a gente precisa passar por todos eles, porque o que a gente vê acontecer na prática é que quando é feita uma fiscalização ou o titular vai verificar se a empresa, né, trata os dados da maneira adequada, a primeira coisa que é vista são essas questões de princípios. Então, por exemplo, né, as questões das farmácias, né, utilização de CPF a todo momento, é claro que tem, né, motivos de que de fato é lícito, mas um caso que teve, né, uma multa de 7 milhões para a drogaria Araújo, em Belo Horizonte, foi porque ela fazia o condicionamento aí do desconto a pessoa ter que informar o CPF. Então, a finalidade não era uma finalidade lícita, informada para o titular. Eles pediam o CPF para o desconto, mas a utilização era outra, né? A utilização desse CPF era outra, que não era transparente. A gente teve o caso, né, do Facebook, Cambridge Analytica, que não sei se todo mundo está familiarizado, mas tem até aquele documentário na Netflix, sobre esse assunto, e o que aconteceu está muito ligado aos princípios. Então, a Cambridge passou uma pesquisa, né, para os titulares ali pelo Facebook, as pessoas responderam a pesquisa achando que era uma pesquisa para perfil comportamental, e as informações das pessoas que responderam, de todos os amigos dela do Facebook, foram usadas aí para fins eleitorais. Então, mudou a finalidade, não teve transparência, não usou de forma adequada, tudo isso é baseado nos princípios, tá? O Facebook, pelo seu lado, não teve mecanismos de segurança e prevenção, que também são os princípios, porque eles permitiam que a Cambridge ela conseguisse acessar os dados, não só do titular que respondia à pesquisa, mas de todos os amigos dele. Então, aqui, quando a gente fala dos princípios, a ideia é que quando a gente comece, né, a avaliar como a empresa usa os dados... Oi? Desculpa te interromper, é que a apresentação ela não está sendo mais compartilhada aqui. Na hora que caiu, acho que interrompeu. Tá bom. Tá puxando isso daí? Pensei que fosse só o meu. Ótimo, dá para compartilhar novamente. Então, tá bom. O que eu estava falando é que a gente precisa, de fato, olhar se todos os princípios estão sendo cumpridos para que evitar essas multas em razão da falta de transparência, do uso de dado para uma finalidade que não foi informada para o titular. A gente tem aqui aquele princípio da necessidade que a gente estava comentando antes, né, do monitoramento. Um dos princípios é esse: a empresa só pode tratar os dados estritamente necessários para a finalidade. Então, será que naquele caso, né, do ponto,
ele é necessário a localização ou teria outros meios? Porque o ponto, né, você ter o controle de ponto é uma obrigação legal, está inclusive previsto na CLT. Mas a forma como isso é feito, né, às vezes você tem meios menos invasivos. Se de fato a empresa, né, o sistema dela, essa é a forma do ponto, ela pode de fato alegar, né, ou fundamentar a utilização dessa informação. Essa fundamentação está ligado agora ao que a gente vai falar, que são as bases legais. O que é isso? Além de eu cumprir todos os princípios, a empresa só pode usar o dado pessoal se ela, na operação que ela faz do tratamento de dados, ela conseguir encaixar em uma dessas opções que são as bases legais. Então, a gente tem, né, o consentimento do titular, e aí muita gente acha que se adequar à LGPD é coletar consentimento de todo mundo, tá? Mas aí o que a gente vê aqui? A gente vê que tem outras 9 opções que a empresa pode usar e que não precisa do consentimento, né? Uma obrigação legal ou regulatória que a empresa tenha, se for para executar um contrato, se for para usar em processo, né, judicial, administrativo, arbitral, se ela tiver um interesse legítimo, se for para proteção de crédito, no caso do poder público, né, execução de políticas públicas, estudos por órgãos de pesquisa, tutela da saúde, proteção da vida. Então, vou dar alguns exemplos práticos para a gente ver como que isso funciona, mas a ideia é que quando você vai verificar dentro da sua empresa como ela trata os dados pessoais dentro de cada área, você precisa ir colocando nessas caixinhas e ver se a empresa está de acordo, né, e cumpre todos os requisitos. Vamos lá, eu vou contratar um funcionário, né, vou admitir um empregado. Eu preciso de informações dele para o contrato de trabalho, né, para eu fazer ali a minha relação empregatícia. Então, eu vou coletar algumas informações. As informações financeiras, por exemplo, eu preciso para realizar o pagamento, né? Então, também entra aqui na execução do contrato. Quando eu envio dados para a Receita Federal, eu estou, né, ali no E-Social, eu estou cumprindo uma obrigação legal ou regulatória. Se esse funcionário entra com uma ação contra mim, ou eu vou entrar com uma ação contra o funcionário, né? Mais difícil, mas enfim, eu vou precisar daquelas informações para o exercício do meu direito em processos, né? Por outro lado, se uma empresa tem uma política de bem-estar e ela vai realizar ali uma corrida no fim de semana e pode ir, né, o profissional, a família, só que tem que fazer a inscrição. Aí já é o consentimento. Por quê? Porque a pessoa não é obrigada, né? Vai quem quer e quem quiser dar as informações pessoais por algum motivo, vamos fazer camisetas, vamos medir a pressão, vamos fazer, né, o dia do bem-estar e da saúde, tem que ser, aí a gente já está partindo ali por consentimento. Embora eu tenha falado de saúde, né, dar informações para questões de saúde, a gente tem a tutela da saúde, mas ela só pode ser utilizada quando a gente está falando de procedimentos realizados por profissionais da área da saúde. Então, cada situação vai em uma caixinha, né? Eu compro um produto pelo e-commerce, a empresa precisa dos meus dados para emitir a minha nota, a empresa precisa das minhas informações para entregar o produto na minha casa, ela precisa do meu endereço. Então, a gente tem aí, o que a gente precisa olhar? A gente precisa entender como a empresa usa o dado, quais dados ela utiliza, se ela está cumprindo todos aqueles princípios e se ela tem uma legitimação, que é uma base legal, tá? Vou passando um pouquinho aqui para a gente dar tempo de falar um pouquinho da prática, tá? Que já são 9 horas. A gente tem também os direitos do titular. Então, o titular do dado, ele pode agora ligar na empresa e falar, olha, eu quero saber que informações você tem sobre mim, eu quero corrigir o meu dado, eu quero saber com quem você compartilha, eu quero revogar o meu consentimento, se eu dei o consentimento, né, para alguma atividade. Então, são vários direitos do titular que a empresa precisa agora ter um canal para atender essas demandas. E esses direitos, eles não são absolutos. Então, a empresa precisa também ter um processo de avaliação de como ela vai atender esses direitos e em quais situações esses direitos precisam ser atendidos.
Além disso, a gente tem, né, que registrar essas operações de tratamento. Então, quando a gente está analisando o que a empresa faz com o dado, precisa ficar registrado, precisa ter medidas para proteger os dados, normas e políticas para a governança dessas informações, notificar incidentes de privacidade, observar regras em relação a dados de crianças e adolescentes. Então, são algumas outras regras que vão se aplicar, né, caso a caso, a partir dessa visualização de como a empresa usa o dado. E como que as empresas têm feito isso na prática, tá? Aqui eu coloquei uma metodologia que, de uma forma ou outra, grande parte das empresas, enfim, não tem como fugir muito do que está aqui. É claro que alguma coisa ou outra, né, dependendo do tamanho da empresa, vai ser adequada, mas o fato é um projeto que vai mudar a cultura da empresa, é uma mudança, né? A ideia é que ele seja o menos, né, impactante ali possível, que a empresa consiga avaliar dentro da sua organização, dentro do seu negócio, como incorporar a proteção de dados e privacidade. Para isso, a gente precisa de uma etapa de conscientização, né? É necessário que a alta administração da empresa seja conscientizada, porque não deixa de ser algo, né, educativo. Se não vier de cima, se não vier pelo exemplo, dificilmente você vai conseguir mudar a cultura da empresa, a estrutura, os processos. Nessa conscientização também, a gente tem uma fase de mobilização, de entender as pessoas-chave na empresa. Então, como que eu vou entender como a empresa trata o dado pessoal? Eu vou entender pelas áreas que ela tem. Como o meu RH utiliza a informação, como o meu comercial, o marketing, jurídico, compliance, financeiro, todas as áreas, né? Eu preciso, né, entender como cada pessoa utiliza o dado. Não, eu preciso entender como aquele departamento, aquela área, né, qual é o processo dela que utiliza dado pessoal. Então, geralmente, eu vou indicar uma pessoa-chave de cada área, que conheça os processos da área, e essa pessoa, ela vai ser responsável, né, dentro do programa de adequação, por passar informações sobre o tema, que é o que a gente chama dessa etapa de mapeamento, né? Fazer um diagnóstico, entender como a empresa usa os dados. Quando cada área informar como ela coleta o dado pessoal, como ela utiliza, com quem ela compartilha, onde ela armazena, como ela descarta, a gente tem isso mapeado, a gente tem o ciclo de vida da informação dentro da empresa em todas as áreas. E a partir dessa foto, a gente vai avaliar o risco. Então, ela observou todos os princípios, né? Todos esses processos, eles observam os princípios, tá tudo informado para o titular, tá tudo transparente, só usa para aquela finalidade, só usa os dados estritamente necessários, eu tenho segurança, né? Eu tenho medidas de prevenção, então eu tenho uma base legal, eu estou cumprindo, né, os requisitos da lei, vou olhar o risco. E eu vou criar um plano de ação. Como eu vou me adequar à lei agora? Então, o que a gente sempre fala? A avaliação de risco é você olhar aquilo que está trazendo um impacto grande e um risco maior, eu dar prioridade. Então, esse plano de ação ele é construído com prioridades. O que a gente tem falado, né? Vou passar aqui só para outro slide rapidinho, mas eu já volto lá. Qual que é a prioridade agora? A gente está com uma lei que ainda a gente não tem uma autoridade nacional. Então, eu vou me preocupar com a notificação de incidente para a autoridade ou eu vou me preocupar em dar transparência para o titular, que é quem pode bater na minha porta agora, né? Então, eu vou tentar aqui o máximo, né, adequar a minha política de privacidade, indicar quais são os direitos dos titulares, ter um canal de comunicação com o titular. Então, às vezes, eu já tenho um saque, eu já tenho uma ouvidoria, eu posso indicar esse canal para o titular exercer seu direito, né? E nomear o encarregado, porque é quem de fato vai começar a verificar como que a proteção de dados está dentro da organização. Lembrando que o encarregado pode ser uma pessoa jurídica contratada e pode ser um comitê ou grupo de estudos. Então, de repente, quando você avalia, né, qual pessoa-chave de cada área vai te passar as informações, muitas empresas estão aproveitando e criando um comitê com essas pessoas e esse comitê fica responsável pelas atribuições do encarregado.
No plano de ação, a gente vai determinar, né, quais documentos precisam ser elaborados. Então, uma política de descarte de dados, uma política de privacidade, se a empresa tem informações, né, em site, coleta cookies, uma política de cookies, termos de uso do site, ter um processo de gestão da petição de titulares. Então, quando o titular me faz um pedido, qual é o meu processo, né? Se tem um incidente de segurança, eu tenho um plano, né, de como eu vou cuidar desse incidente. Então, todos os requisitos da lei, eles geram uma atividade que precisa ser realizada. E essa atividade precisam todas ser realizadas agora ao mesmo tempo? Aí é o que a gente falou, avaliar o risco, avaliar o negócio da empresa, avaliar o impacto, né, ali qual é o tamanho da empresa, qual a probabilidade daquele risco acontecer, e ir cuidando disso e tratando disso de uma forma, né, que, é claro, a gente já está com a lei em vigor, a gente já tem um risco aí apontando aí para a gente, mas isso precisa ser feito de uma forma que pelo menos a empresa tenha um plano de ação e comece a se movimentar. O que não dá para fazer é cruzar os braços e se aparece, né, alguma coisa, aí realmente as autoridades, né, a autoridade nacional ou o Ministério Público vão avaliar que a empresa de fato não está levando o assunto a sério. Executando esse programa, né, de conformidade, então cada área vai ter as suas responsabilidades, vai ter os seus riscos, vai ter as suas atividades aí para realizar. A gente tem uma fase de treinamento, porque sem treinamento o programa não fica de pé. Se as pessoas não souberem como utilizar esses processos que vão ser criados, como cuidar dos dados daqui para frente, e não for um treinamento contínuo, né? Então, todo ano os funcionários passam por uma reciclagem, todo novo funcionário que entra aprende sobre como usar os dados pessoais, isso não fica de pé. Então, é importante também ter esse treinamento. Algumas empresas, de tempos em tempos, ou logo depois que termina a sua implementação, fazem uma revisão das medidas que foram realizadas, né, da fase de implementação. E depois a gente tem o monitoramento, muito aí com o DPO cuidando do assunto, empresas que vão fazer auditorias também em relação a essa proteção de dados, e a gente, né, fecha aqui de fato como que as empresas têm feito para se adequar. Tem empresas que contratam um consultor externo, tem empresas indo só com escritórios de advocacia e já tem internamente, né, uma estrutura de segurança de dados. Tem gente que só vai pegar uma consultoria em segurança da informação, porque já tem um jurídico interno que vai ajudar. Então, não é uma receita de bolo. Mas aqui a gente tem, pelo menos, algumas fases que as empresas elas vão acabar passando, né? Se é uma empresa menor, às vezes ela não vai passar pela conscientização, ela vai fazer ali o registro de operações menor. Se é uma empresa maior, ela tem um trabalho muito maior a ser feito, mas na prática é isso aqui que a gente tinha para passar. E podem ficar à vontade se tiver dúvidas, Sinara. Passei um pouquinho aqui do tempo, estourei um pouquinho o tempo, mas como a gente começou 5 minutinhos também depois, acho que a gente tá tudo certo. Denise, está tudo ótimo. Aproveito esse momento já para agradecer, né, o aceite ao nosso convite. E aproveitar também para agradecer o colaborador aqui da CIG, o Rubem, por ter indicado você. Ele está fazendo uma capacitação com a Denise na parte de LGPD, né? E quando a gente pensou em falar sobre o tema, ele falou, olha, tem uma profissional muito boa que pode passar muito conhecimento sobre LGPD. Eu te agradeço e eu vou aproveitar o momento para a gente poder resgatar as perguntas, né, que tiveram aqui durante a sua fala. Nós tivemos a pergunta do participante Leonardo Júnior. Bom dia. Além do vazamento de dados, o que mais pode configurar uma infração de LGPD? Tá. O que a lei considera é o incidente de privacidade. É qualquer coisa que possa causar um dano para o titular pelo uso indevido do dado. Então, quando a gente fala de vazamento, acaba ficando aquilo um pouco mais claro, né? Então, se vazou algum dado e pode, né, causar dano para o titular, a gente teve aquele caso da Netshoes, que a Netshoes teve que ligar para mais de 2 milhões de clientes, indicando que as informações tinham sido vazadas, que eles tinham que mudar a senha, que eles tinham que avaliar se, né, como que os dados deles, se tivesse alguma situação estranha ali, para eles ficarem atentos, porque as informações tinham vazado.
Tem outros casos que pode trazer um risco para o titular, que é o uso indevido. Então, por exemplo, a empresa não ter gestão de acesso. Qualquer pessoa ter acesso a qualquer informação que está lá na rede. Você pode usar informações ali do RH, de salário das pessoas, você pode usar outras informações para transferir para um parceiro, um primo que tem uma empresa, né, uma empresa que vende qualquer tipo de produto e quer acionar essas pessoas. O uso indevido também, que a gente falou, relacionado a princípio. Se você não der transparência para o titular e está usando o dado dele de uma forma indevida, ele pode se sentir lesado, né? Indevida que eu digo é até sem a transparência para ele, pode ter até algo, né, juridicamente possível, mas você tinha que ter dado transparência. E se ele achar que causou um dano, se ele achar que foi prejudicado, ele pode sim informar. Se você não tem um canal para atender demanda de titular, você está infringindo a lei. O titular ele tem que ter o direito dele garantido, ele tem que ter um acesso à empresa para questionar qual dado a empresa tem sobre ele, se ela tem dados sobre ele. Uma perda de banco de dados é incidente de privacidade. Então, vamos lá, pegou fogo, isso aconteceu na Europa, pegou fogo em uma empresa de armazenamento que armazenava, né, informações aí físicas, né, uma Iron Mountain, por exemplo. É um incidente de privacidade, né? Você, às vezes, aquela informação, né, na empresa, você precisa futuramente, a pessoa vai se aposentar, vou lá buscar na empresa a minha informação. Aí a empresa vai falar, não tem mais essa informação, infelizmente aconteceu uma coisa. Ela tinha que ter notificado, né, pela lei agora, os titulares, dependendo do dano que isso puder causar para o titular, e a autoridade nacional. Não é sempre que um incidente ele tem que ser reportado. Se teve um vazamento, aí depois você verifica que esse vazamento tinha informações pessoais, mas eram informações que não vão trazer um risco para o titular, você não precisa informar. Mas na lei está mais subjetivo, né? As empresas vão criar planos para isso, a autoridade nacional pode trazer mais informações, mas da forma como está se um incidente de privacidade, que são essas situações que eu comentei, causarem dano para o titular, a empresa tem que informar a autoridade e, dependendo do dano, até o titular. Perfeito. Denise, você comentou ali na parte de RH, né? Aqui hoje nós temos participantes que são da área de recursos humanos, inclusive alguns nucleados do Núcleo Gente e Gestão da CIG. Em relação a banco de currículos, né, que normalmente o RH acaba tendo, como que fica essa prática agora nas empresas perante a LGPD? Tá, a gente tem situações, né, que ou a empresa, ela usa a informação pelo consentimento de fato, e ela vai falar assim, olha, você está me entregando o seu currículo para participar de uma vaga, então até aqui está tudo certo. Por quê? Naquela base legal de execução de contrato, entram também diligências pré-contratuais, que é quando você pede um orçamento para uma empresa ou quando você está se candidatando a uma vaga de emprego. Então, você vai ter informações, dados pessoais, ainda não tem um contrato, né, executado, mas são diligências pré-contratuais. O grande ponto aí, eu acho que a pergunta é manter esse currículo ou criar um banco de dados desses participantes para vagas futuras, como que eu posso manter? Tem empresas que elas vão falar, olha, eu vou pegar o consentimento dessa pessoa e vou falar assim, olha, o seu currículo, se você der o seu consentimento, ele vai ser mantido no nosso banco de dados por um X período de tempo. As empresas têm usado aí um prazo de 2 anos. Ou você pode ir pelo interesse legítimo, né? Que é você falar, só informar para a pessoa que ela participando dessa entrevista, as informações dela vão ser mantidas e caso ela não queira, ela pode exercer o seu direito na empresa e pedir ali para sair do banco de dados a qualquer momento. Então, tem duas opções. O que a gente avalia, né? O legítimo interesse, apesar de ser uma coisa totalmente nova, ele tem sido mais utilizado por você não precisar ter uma ação específica do titular. E, de fato, você está tratando o dado em benefício daquela pessoa. Por um lado, pelo outro lado, o consentimento, né?
a gente tem a questão da pessoa revogar a qualquer momento e também poder falar que aquele consentimento não foi livre, já tinha uma caixinha pré-ticada ali. Então, avaliar caso a caso como a empresa usa a informação, tá? Um exemplo, no RH, se você pede informação de raça, informação de deficiência, porque às vezes você está fazendo algo para diversidade e inclusão, aí precisa do consentimento, porque é um dado sensível, e dado pessoal sensível não pode usar legítimo interesse. Então, assim, existem mecanismos, né? Só que a gente vai precisar encaixar na caixinha certa. Tá? E é diferente, às vezes, quando a empresa tem um sistema onde o funcionário vai lá, onde o funcionário não, o candidato vai lá e imputa as informações, e quando aquilo é um processo manual. Então, a gente avalia toda a questão operacional de como que pode ser feito, tá? Mas isso vai continuar existindo, é só avaliar dentro de cada empresa a melhor maneira para que a operação não fique travando ali, não ingesse nada. Perfeito, Denise. Eu vou para a nossa última pergunta, então, tá? Para a gente não se delongar Tá por bom. muito tempo. A pergunta vem, inclusive, da Adriana Diniz, que já tinha feito a pergunta sobre a parte de contabilidade. Ela aproveitou também para te agradecer pela resposta anterior. E no caso da empresa de contabilidade, né, onde ela trabalha, eles utilizam um sistema terceiro com as informações do cliente. Então, ela quer saber, o cliente, ele terá que autorizar o cadastro dele neste sistema? Não, aí, olha, pensa que a gente está falando, né, que não é só o consentimento que legitima as operações de tratamento. Então, isso, de fato, às vezes é difícil a gente virar essa chave, tá, de pensar nisso. A gente sempre fica achando que autorização, consentimento é a única forma de usar o dado daqui para frente. Mas não é. Olha só, você tem um contrato com o cliente, que você vai prestar o serviço de contabilidade para ele. E para você prestar esse serviço, você precisa de informações, né? Então, é para a execução do contrato. Se você tem um terceiro, que você tem um sistema, né, que você imputa as informações, você precisa dar transparência de que esse dado, né, de com quem você compartilha esse dado e para qual finalidade. Então, a gente tem a questão de você sempre tomar o cuidado que nem sempre transparência quer dizer autorização. Tá? Nesse caso, assim, eu vejo muito como questões que você precisa para prestar o serviço e não necessariamente o consentimento. Perfeito, Denise. Bom, então, em relação às perguntas, eram essas, tá? Eu coloquei aqui no chat, pessoal, o site da CIG, o Instagram e o canal do YouTube da CIG. Essa palestra, ela foi registrada, então gravada, e ela vai ser disponibilizada no canal do YouTube da CIG, tá? Então, vocês vão poder estar dando uma olhadinha novamente nesse conteúdo. Eu quero agradecer novamente, Denise, a sua disponibilidade, ao seu tempo dedicado nessa manhã. Parabéns pela profissional que você é e por todo o conteúdo que você nos trouxe hoje. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor. Nós temos vários comentários aqui no chat, o pessoal agradecendo a contribuição que você ofertou nessa manhã, parabenizando o seu excelente desempenho aqui. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir também para que vocês abrissem as câmeras, né? Para que a gente pudesse fazer um registro, tirar um print desse momento. E eu deixo a palavra com você também, Denise. Não sei se você quer fazer uma fala final. Obrigada, Sinara. Eu queria agradecer a presença de todos. É um assunto assim que às vezes a gente acaba, né, jogando aí porque é muita coisa para falar, mas pelo menos agora para vocês, né, terem essa visão geral, a gente começa a verificar aí no nosso dia a dia como isso se aplica e também a entender como os nossos dados são utilizados, a criar também uma cultura. Então é bem importante, eu fico muito feliz, queria agradecer o Rubem também pela indicação e vocês pela oportunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Denise. Pessoal, eu vou tirar um print, tá? Então, eu peço aí para quem puder abrir a câmera e um sorriso que eu vou fazer o primeiro print. Eu vou fazer mais um, porque hoje a sala tá cheia, tá? Então, a gente teve que dividir o nosso público aqui. Deixa eu pegar aqui para tirar mais um print.
Vamos lá, pessoal, sorrindo. Pessoal, muito obrigada a todos pela participação, tá? O Gestão Compartilhada, ele está mensalmente promovendo esses encontros no momento de forma virtual, né, por conta da pandemia, mas agradeço a vocês e fiquem acompanhando o site da CIG, que sempre tem novidade por lá. Denise, novamente, muito obrigada. Pessoal, uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.